Nos colocamos diante do teu altar. Querido Senhor, venha nos encher nessa tarde. Encha com o Espírito maravilhoso. Ah, Senhor Jesus, nossa força está no Senhor. Aleluia. Quem está feliz aqui, diga amém. Quem está contente, diga aleluia. Quem é jovem aqui, diga amém, né? Eu tenho falado aí em algumas igrejas e até no aperfeiçoamento sobre o sonho de Deus. Então, irmãos, Deus sonhou. Você também tem sonho? Nós precisamos que o nosso sonho esteja na mesma vibração do sonho de Deus. Aleluia! Então, vamos lá. Senhor Jesus, Deus nesse sonho, Ele queria povoar toda a terra. Mas Deus é interessante. Como é que Ele fez isso? Ele não estalou o dedo e a terra inteira. Lembra o que Ele fez com a relva? Haja relva. Até parece no Star Trek lá, né? Projeto Gênesis. Encheu todo o planeta lá de vegetal. Veja bem, o que o Senhor fez? Ele fez uma célula A. E chamou essa célula A de Adão. Tá certo? Louvado seja o Senhor. Só que além de essa célula A, nós podemos ver aqui. Vamos ler bem forte? Criou. Amém. Aleluia. Deus nos abençoou. Amém. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Aleluia. Tudo começa, meus queridos irmãos, com a bênção de Deus. Se não tiver a bênção de Deus, não tem multiplicação. E o Senhor tem falado muito ultimamente na igreja de nós revitalizarmos os grupos familiares, começarmos de uma maneira correta e que possa multiplicar e encher de filhos de Deus toda a terra. Esse é o sonho do Senhor e a melhor maneira de se pregar o Evangelho. Então veja bem, só que aconteceu? Isso aqui é para nos encorajar, tá? O que aconteceu? Entrou o pecado, a célula A foi danificada. Uma célula normal, orgânica, vital, saudável, quando ela multiplica, ela gera duas células iguais. Porém, uma célula defeituosa, corrompida, o que aconteceu? Foi multiplicando e foi enchendo a terra, sabe do quê? De células defeituosas, a ponto de Deus falar assim, olha, me arrependo de ter feito essa célula. Você acredita nisso? Deus se arrependeu do sonho dele. Mas o Senhor achou graça em alguém que era Noé. Aleluia! Amém. E ele criou novamente uma outra célula. Que célula que é essa? Se a primeira era A, não deu certo, qual que é a célula agora que Deus criou? Oi? A de novo. Que Deus é um Deus de novos começos. Amém. Aleluia! Criou uma célula. A de novo, arca. E já começou com 8 pessoas dentro dela. Às vezes nós gostamos de ter GFCMs, células, grande, não é? Se puder sentar no chão é até melhor. Eu participei muitos anos de célula que tinha 20 irmãos. Alguém ficava até na janela, né? E tinha só um que falava. Isso não é célula, isso é uma igreja, né? 20 irmãos numa casa é uma igreja, não é célula. O Senhor fala, vocês são meu pequenino rebanho. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele.
Só que olha que interessante esse versículo aqui. Vamos ler bem forte? Disse: entra na arca. Parece que eu já vi esse versículo aqui antes, hein? Hã? É o sonho de Deus. Ele quer que multiplica e ele vem e abençoa. Quem está encorajado aqui começar uma célula jovem, diga amém. Amém. Clame pela bênção de Deus. Porque se Deus abençoar, aquilo vai estourar, vai arrebentar e vai pipocar. Célula jovem, toda a tua cidade. Amém. Aleluia. Não tema se der errado. O que aconteceu aqui? Deu errado. Deu errado. Se deu com Deus, conosco vai dar também. Olha aqui. Os caras cresceram, tá, quiseram fazer uma torre de Babel, e aí o Senhor falou, bom, não dá. Não tem jeito, tá bom? Se não dá, Deus tem que começar de novo, não é? É o sonho dele. Se não deu com o A primeiro, o A segundo, qual que é a célula que ele vai gerar agora? Abraão, aleluia! Abraão é um novo começo. Deus não desiste, irmãos, aleluia! Eu sou muito fraco, perco a paciência. Estou lá coordenando várias células, de repente tem uma que, né, começa a estagnar, aí eu desespero. Mas nós temos que perceber que nós precisamos da bênção de Deus. Essa célula gerou as 12 tribos de Israel. Gerou o povo de Deus no Velho Testamento, irmãos. Olha que bênção, parece que nós já vimos esse versículo. Vamos ler? De ti farei grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Fala aí para o seu vizinho, se tu uma bênção, meu irmão. Se tu uma bênção, minha irmã. Aleluia. Esse é um projeto de Deus. Você abençoar as pessoas. Olha lá. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem aqui vai abençoar as famílias da terra, diga amém. Amém. Esse é ou não é o sonho de Deus? Deus desiste ou não? Mas às vezes dá problema. Aqui, ó. Essa célula também deu problema. Chegou lá em Amós, lá no final do Velho Testamento, o Senhor falou, ó, jurou o Senhor por si mesmo. Senhor, eu estou jurando por mim mesmo. Não tem ninguém maior, eu vou jurar por mim mesmo. Abomina a soberba de Jacó. Odeio seus castelos e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Mas uma coisa que Deus é maravilhoso, que nós precisamos aprender, que Ele abomina, mas Ele é coração mole, daqui a pouco Ele abençoa. Não é? Às vezes nós não. Nós mantemos firme ali, né? Tá? Não perdoa, não perdoa. O Senhor fala, não perdoa, mas eu vou te perdoar. Tá? Bom, não deu certo as 3 células, tá certo? E agora? Que célula que Deus vai montar? Ou não vai montar mais célula? Hã? Célula A. Ele se encarnou e chamou 12 apóstolos. Aleluia! Olha lá, vamos ler? Naqueles dias, aleluia! Que célula maravilhoso, que GFCM tremendo! Tá? Chamou 12, foi aperfeiçoando, foi trabalhando. E em Atos 1:8, o Senhor falou para eles, fiquem em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos com poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, como na Galileia, até Ribeirão Preto, aleluia! Até os confins da terra. Você acha que deu certo ou não deu certo? Hã? O que houve? Foi muito? Não deu certo. Por que não deu certo? Por causa do conceito judaico dos apóstolos. Eles só pregavam em Jerusalém, na Judéia. Eles acharam que o evangelho era só para os judeus. Você consegue acreditar nisso? Até parece nós, no velho modelo de GFCM, reunindo em casa e a vida da igreja é só para nós. Não é? Vamos chamar o irmão da grupo cristão. Não, que isso? Que você está doido? Essa palavra maravilhosa é nossa. O vencedor vai sair do meio de nós. Não é da sua época, é da minha, né? Quando eu era jovem. E não sei o quê. E nós somos isso. Somos... Eles, irmão, ó, quando Deus levanta Saulo, fala, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, porque eles não sabiam sair de Jerusalém. De Atos 2 até Atos 8, chuta aí, quantos anos você acha que passaram? Pode chutar, não tem problema errar não. 10 anos. Puxa, irmã, que revelação, né? 10 anos e os apóstolos não saem de Jerusalém. No máximo vai em Jope, tal. Como Pedro recebeu as chaves do reino, em Atos 2 ele abriu para os judeus, ele tinha que abrir a outra chave para os gentios. Aí Deus, e ele não vai abrir. Aí Deus revela para Cornélio, né? Fala, olha, vai lá que Pedro está orando, pega ele e traz aqui em Cesareia. E aí Pedro está orando, aí o Senhor mostra o quê? Um grande lençol que desceu, cheio de animais imundo. E o Senhor falou, está vendo? Tô, Senhor. Pega, mata e come. Eu? De jeito nenhum. Aí a segunda vez, Pedro, pega, mata e come. Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. Deus teve que falar 3 vezes. E ele não atendeu. Aí a visão fugiu. Ele ficou pensando o que era aquilo. Aí os servos de Cornélio chegaram lá e bateu na porta. Rapaz, está lá. Meu servo, meu senhor está lá orando. E mandou vir chamar você aqui, porque um anjo... Aí Pedro foi lá e a porta foi aberta para os gentios. Mas voltou para Jerusalém e ficou tranquilo. Tá bom? Aí Deus levanta Saulo e faz essa grande perseguição. E os irmãos saem correndo, saem espalhados. Os apóstolos não, mas os irmãos da igreja saíram se espalhando, tá? O que aconteceu? Olha aqui. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mesmo na perseguição, está aqui, ó, Jerusalém. Foram se espalhando. Só falando o evangelho para judeus. Mas, vamos ler aqui, aleluia, alguns deles, porém, que eram de Chipre, aqui ó, Chipre, que eram de Chipre e Cirene, foram até Antioquia. Falavam também anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao Senhor! Teve alguns que nem eram de Jerusalém, eram de Chipre, foram lá, anunciou, e os gregos receberam o Senhor. Então Deus deixou Jerusalém como um centro de obra.
a igreja continuou. E você sabe que uma célula, quando ela não se multiplica, ela estagna, começa a gerar toxina dentro dela, sabia? Da célula, e ela morre. Jerusalém, tempos depois, morreu. Mas a obra de Deus, por meio de Antioquia, inclusive a palavra fala, em Antioquia foram os irmãos pela primeira vez chamados de cristão. 10 anos de Jerusalém, ninguém foi chamado de cristão. 1 ano de Antioquia, as pessoas olhavam e falavam, olha ali os cristãos ali. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, essa primeira parte que eu quero falar para os irmãos, é isso. Precisamos ter um novo começo. E o começo tem que ser correto. Tem que ser uma célula saudável. Esse foi um sonho que eu tive. E eu peço aqui até o testemunho do Felipe. Ele estava lá naquele dia, 1 ano e pouco atrás, em Rio Preto, numa reunião de serviço. Eu tinha pego aquele livro, GFCM. Viu, Roberto? Tinha pego esse livro. Eu li, devorei e falei para os irmãos o seguinte. E o Felipe estava lá. Falei, muito bom. Porém, se nós continuarmos com os nossos GFCM como estão, é vinho novo em odre velho, vai estourar e vai se perder. Mas se a gente começar um odre novo, aí eu usei essa expressão, nem sabia que depois eu ia usar. Se nós começarmos uma célula nova, aleluia! Trabalharmos essa célula, ela por si mesma vai ser revitalizada e ela vai multiplicar em muitas células saudáveis. Amém. Louvado seja o Senhor. Está terminando meu tempo aí? Ah lá, até atropelei aqui. Em Antioquia foram os discípulos a primeira vez chamados cristãos. E lá em Antioquia havia 5 irmãos. Irmãos líderes. E você sabe que a liderança, ela representa toda a igreja. Então, se você for ver aqui, quem que estava lá em Antioquia servindo? Primeiro, quem que era? Barnabé. Quem que é Barnabé? Pode chutar. Que nacionalidade é Barnabé? Hã? Isso, judeu. Tá? Ele era levita. Ele era de Jerusalém. Quando surgiu Antioquia, os apóstolos falaram, Barnabé, vai lá dar uma olhada. Ele foi e não voltou. Glória a Deus. Ele viu algo diferente. Então, em Antioquia tem o quê? Um judeu. Porque o evangelho é para os judeus. Só que em Jerusalém só tinha judeu. Quem que é esse segundo aqui? Simeão, por sobrenome Níger. Tá? Níger é o apelido. É tipo assim, Simeão, o negão. Sem ofender, é só uma expressão. Não é? Qual que é o seu nome, irmão? João. Tinha um João lá em Antioquia. Só que eu vou falar uma coisa para você, João. Em Jerusalém você não entrava nem na porta. Aleluia por Antioquia! Um judeu e um Níger, da Nigéria, tá? A África é dividida em África preta, negra e África branca. Então, Simeão representa o pessoal da África negra. Amém? E esse daqui, o Lúcio. O Lúcio, ele é de Cirene. Cirene é hoje onde é Trípoli, a Líbia, é onde tem os homens bomba. Entendeu? É a África branca, é a muçulmana. Mas, irmão, em Antioquia tem um homem bomba, aleluia! Glória a Deus! Você tem judeu, você tem da África negra, você tem da África branca, todo mundo desfrutando o Espírito. Isso é nova célula. É um novo começo. É GFCM voltado para fora, não para nós.
é GFCM, é célula jovem, que vai buscar aqueles que não têm acesso pela religião, mas estão no coração do Senhor. Por isso que o Senhor tem que nos despertar, para ter um novo começo, para ter células jovens que vai alcançar todas as pessoas. Olha o outro aqui, ó. Quem que é o Manaém? Manaém é o colaço de Herodes. Não é golaço. Não é fazer golaço, gol bonito, entendeu? Golaço quer dizer o seguinte, é um irmão de criação, quer dizer, foi criado junto com Herodes. Herodes, ele foi criado na Europa, é um europeu para ser capacitado a assumir o trono, a ser um rei. Então ele é de alta cultura. E o Manaém foi educado junto com ele para se tornar um rei também. E agora esse Manaém, alguém de alta cultura, está em Antioquia. Glória a Deus! Aleluia! O senhor falou que não nos chamou de muito nobre nascimento, mas tem o Roberto aqui que é. Então, o Roberto também está em Antioquia. Aleluia! E por final, a Bíblia deixa por final Saulo. Quem que é Saulo? Saulo é uma mistura. Por parte de mãe é judeu, por parte de pai é romano. Entendeu? Então esse cara misturado também está aqui em Antioquia. Glória a Deus! Aleluia! Então hoje, nossa ênfase que nós estamos dando é o seguinte: vamos começar algo que seja segundo o coração do Senhor. Não olhar mais o nosso umbigo. Não olhar mais, o que eu vou fazer nessa célula aqui, jovem, entendeu? O meu hit parade. Os irmãos de Rio Preto sabem qual que é o meu, né? Não posso cantar aqui, mas, leva tu contigo. Eu precisava dessa dica. Veja bem, a palavra tem que ser uma palavra que vai chegar no entendimento daquele jovem. O hino tem que ser um hino que vai tocar o coração daquele jovem. O testemunho tem que ser um testemunho que vai ganhar o coração daquele jovem. Louvado seja o Senhor. Aleluia, né? Então, isso aqui é o que nós desejamos, estamos orando e lutando. Célula A gera duas células B, célula B gera C, C gera D, e D vai gerando, né? Não cabe mais aqui, mas aleluia. O sentido é o seguinte, irmãos. Na bênção de Deus há multiplicação. Lembra quando o Senhor falou para os discípulos, dá a eles de comer? Ele falou, Senhor, só de homem aqui é 5.000. Tem mulher, tem criança. Entendeu? Falei, o que vocês têm aí? Tem um jovem aqui com um lanchinho. Lanchinho bom, 5 pães e 2 peixes, né? É bem gordo esse lanche. O Senhor traz aqui. Os discípulos colocaram na mão do Senhor. O Senhor abençoou, irmãos. É isso que nós precisamos buscar. É ter um novo começo debaixo da bênção de Deus. O que aconteceu com aqueles 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor? O Senhor falou o seguinte, manda todo mundo sentar em células lá. Cada um pega um cesto, pegaram 12 cestos, cada apóstolo pegou um cesto. O Senhor fez o seguinte, encheu um cesto, e ele saiu, encheu outro saiu, abençoou, e foi enchendo o cesto. Os apóstolos foram dando, pegando do cesto, dando, entendeu? Acabou, está tudo satisfeito, voltou. Olha que voltaram, os 12, olharam assim, mas tem 12 cestos cheios. Senhor Jesus! Irmãos, é a bênção do Senhor. Aleluia, né? E essa é uma experiência que nós estamos tendo em Rio Preto. Isso para acontecer precisa ter uma coordenação. Eu tenho coordenado esses grupos já faz 1 ano e pouco, né? 1 ano e 3 meses por aí. Aquela célula Antioquia foi multiplicando em células B. E essas células B hoje tem Betel, Belém, Baruco, Benjamim. E já tem célula C, que aquelas células B morreram, foram gerando. Tá?
E agora, no final do mês, irmãos, dia 29, nós vamos ter uma festa da multiplicação. Que nós fazemos uma festa do amor, trazemos os irmãos e oramos pela multiplicação. Então, a célula Benjamim, depois do Roberto, nós vamos falar dessa experiência, é uma célula jovem, porque Benjamim é o filho mais novo de Jacó. Glória a Deus, aleluia. Vai ter 2 células C, jovens, e o Canaã também está se multiplicando e vai ter 2 células D. Louvado seja o Senhor. Essa foi uma outra experiência que nós tivemos. Batizar a célula. Você vai falar, Edmor, que loucura isso aí. Irmão, as coisas de Deus é louca. Para fazer da mesma maneira, não precisa fazer. Tá? Nós precisamos ter criatividade diante do Senhor. Seriamente, nós oramos e o grupo batiza a célula e nós oramos. Então, esses nomes aqui é dado pelos irmãos. E eles vivem entre eles, cada grupo tem um WhatsApp, vive entre eles. Nós somos Belém, porque Belém vai gerar muitos Cristos aqui nessa cidade. E nós somos o quê? Uma manjedoura para trazer o Senhor. E vai indo. Benjamim é lobo que demora. Tem irmão até uivando lá, aleluia. Desde que ganhe pessoas, não tem nada na Bíblia que é contra o uivar. Tem? Tá? Mas essa célula aqui, irmãos, é para ganhar jovens para o Senhor. Para que esses jovens amadureçam, esses jovens possam crescer. Então, cada célula aqui, irmãos, eu posso ficar aqui 2 horas contando cada experiência. O porquê que chama Canaã, porquê que chama Caminho, porquê que chama Betel. Porque eu vivo elas toda semana. Só para você ter uma ideia, cadê? Cântico, reúne na segunda-feira, né? Cesareia na quinta. Cada dia tem uma célula surgindo e tendo o seu lugar de... Bom, não era para mostrar? Aqui. Depois a gente vai falar da experiência da célula Benjamim. Jesus é o Senhor. Famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Amém. Achou aí a apresentação? Acho que GF, célula 1. Amém. Irmãos, nós vamos fazer blocos de meia hora, ok? Isso também torna mais dinâmico. Se vocês têm perguntas, dúvidas, considerações sobre cada bloco, então nós vamos, você escreve num papel. Por exemplo, você está ouvindo, tem alguma consideração, alguma pergunta, escreve num papel, que depois nós vamos ter um último bloco que vai ser responder perguntas, ok? Agora, à medida que os blocos vão avançando, talvez a sua resposta, a sua pergunta já esteja respondida, ok? Mas se não, então ela permanece. E entre um bloco e outro, alguns irmãos, é isso? Nós vamos passar pegando o seu papel com as suas perguntas. Então você escreve num papel que você possa destacar ou entregar. Amém? Ok. Então, nós vamos falar, esse bloco da tarde todo, ele está dedicado a nós falarmos sobre célula jovem. Nós viemos chamando isso de grupo familiar, de cuidado e multiplicação, mas nós entendemos que esse nome para jovem não vai dar certo, ok? Então chega para o seu amigo lá, quero te convidar para o meu grupo familiar de cuidado e multiplicação, né? O cara vai falar assim, é fórmula jovem. Grupo familiar de cuidado e multiplicação, jovem, né? E o cara fala assim, é fórmula do que isso daí? GFXY, tá? Então, e também nós chamamos simplesmente grupo familiar jovem. Se você põe familiar no meio, ok? Esse grupo familiar não encaixa muito com o perfil do jovem. Então, é para ir para uma família, tá, ok? Então, nós estamos colocando esse nome por enquanto. Nós vamos usar esse nome. Se der certo, fica ele. Se não der certo, a gente muda, ok?
mas nós vamos trabalhar com esse nome, que é célula jovem. Muito bem. Posso avançar bastante aqui, ó. 12. Tá, eu vou pular vários pedaços. Ok, subiu um. Aí tá, amém. Bom, na visão do grupo da célula jovem, ok? A primeira coisa que nós precisamos ter é uma quebra de paradigma, ok? É uma quebra de padrão. Até então, como nós conhecemos os grupos familiares, eles são de cuidado mútuo. E eles são muito voltados para dentro. A partir de agora, essa célula ela tem uma outra perspectiva. A perspectiva dela agora é para fora. Então, é uma quebra de paradigma. Okay? A ênfase dela agora é multiplicação. Eu costumo contar um caso que eu encontrei com um irmão responsável de uma igreja, e ele me disse, irmão, nosso grupo familiar funciona que é uma beleza. Já tinha saído do livro, fazia um tempo, nós estamos praticando, e eu falei, é mesmo, irmão? E aí, quantas vezes já multiplicou? Multiplicou? Não, o nosso grupo funciona muito bem, os irmãos não participam, tal. Mas vocês estão juntos há quanto tempo? Já estão uns 5 anos esses irmãos assim, né? Falei, ai, que legal. E não multiplicou nenhuma vez? Não, mas está funcionando muito bem. Então, na verdade, é o seguinte, se está funcionando bem, ele está multiplicando. Se ele não está multiplicando, é porque ele não está funcionando. Tá? Então, se não multiplica, não funciona. Então, aqui nós vamos quebrar o paradigma. Nessa quebra de paradigma, ok, nós temos que começar a pensar fora da caixa. É isso, Davi? Tá certo sim? Pensar fora da caixa? Tá? E é o que o Edmur falou para a gente, vinho novo no odre velho vai arrebentar. O vinho novo tem que estar em odres novos. Se o vinho novo entrar em odre novo, isso vai produzir uma multiplicação. Então, vocês já estão entendendo que praticar a célula jovem não é aquele grupo familiar que vocês já conhecem, que muitos de vocês se reúnem em algum grupo familiar na igreja, talvez até passaram a sua infância, né, e adolescência com aqueles mesmos irmãos, daquele mesmo grupo, né, e você é muito feliz. E tem gente que fala assim ainda, eu gosto tanto do meu grupo familiar, eu amo ele, né? Eu não vou me separar dele nunca. Que tristeza. Antes eu ficava contente quando eu via isso. Agora eu fico muito decepcionado e preocupado. Ok? Então, isso aqui é algo novo que nós vamos experimentar. Então, para isso, e já que vocês aqui são jovens, ok? Vocês são jovens? Jovem não com mentalidade velha. Tem que ser jovem com mentalidade nova. Amém? Então, com mentalidade nova, vocês vão conseguir absorver o que nós vamos passar. Então, uma célula jovem tem que pensar da porta para dentro ou da porta para fora? Tem que ser da porta para fora. Porque o grupo familiar atual, ele é da porta para dentro. É para os irmãos estarem juntos, terem comunhão. Eles oram, comem juntos e aquela coisinha boa e tal, e não sai daquilo. Eles se apacentam a si mesmos. Então são ovelhas, né? Ovelhas, cuidando-se entre si. A visão da célula é multiplicação. Ela tem que pensar para fora, ok? As células, elas têm data de vencimento. Então, esse aqui é um outro ponto da quebra de paradigma. Então, não dá para aceitar anos os mesmos irmãos. Tá? O ideal é 1 ano. A gestação é 1 ano. Então, nós temos que colocar essa meta. 1 ano, a célula vai se multiplicar. Ok? É aquilo que o Edmur passou para a gente, aquela célula se multiplicando. E outra coisa muito importante nessa quebra de paradigma, ok? É que nós vamos ter líderes. Nós
normalmente na vida da igreja, tá, a nossa cultura é avessa a líderes. Tá? Nós rejeitamos um pouco essa ideia de ter líder e nem nós mesmos gostamos de líder e não gostamos de ser líder. Tá? Então, um pouco essa é a nossa cultura. E essa cultura de não ter líder, e se algum irmão, de alguma forma, ele quer sim, liderar, nós cortamos ele, falamos esse irmão é ambicioso, é orgulhoso e tal, e etc. Então, existe a liderança errada, tá? E existe uma liderança correta. O que nós vimos hoje de manhã, quando o Miguel ele compartilhou conosco? A liderança correta qual é? É aquela que cuida das pessoas. Se você cuida das pessoas, você se torna líder delas. Ok? Agora, a cultura de nós não termos líderes, ok? Gera mais ou menos assim, cachorro de muito dono que morre de fome. A cultura de não líder quer dizer que ninguém é responsável por nada. Quando as coisas saem erradas, foi a vontade do Senhor. Rapaz, saiu tudo errado, mas o Espírito fluiu com uma beleza. Né? Então, essa é a cultura de não ter líder. Agora, quando alguém assume a liderança, ele também assume responsabilidade. Tá ok? Então, quando você tem uma coisa sua, você corre atrás. Quando na igreja não tem líderes e tem essa cultura que a igreja é de todos, então quando as coisas saem erradas, o problema é de Deus. Tá? E ninguém assume nada. Então nós precisamos assumir o papel de líderes. Muito bem. Saiu meio errado isso aqui, acho que para da fonte. Mas nós precisamos entrar num processo de metanoia. Ok? Metanoia é mudança de mente, mudança de mentalidade. Então, a nossa expectativa é que cada um de vocês aqui assuma a liderança. Irmãos e irmãs. O Miguel falou muito forte conosco hoje de manhã sobre isso. Falou que cada um de nós aqui somos lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, que falou do presbítero, os presbíteros são pastores, apacentam. E o Miguel falou para nós que, na verdade, aquele versículo se aplica a todos nós. E ele leu lá 1 Timóteo, 2 Timóteo, todos aqueles pontos são para quem? São para líderes. Então, cada um de nós aqui tem que começar a mudar a mentalidade e pensar, eu sou líder. Amém? Fala aí, eu sou líder. Fala para quem está ao seu lado, eu sou líder. Rapaz, parece que está difícil de falar, hein? Vamos lá, metanoia em vocês, fala bem forte, eu sou líder. Agora fala para quem está ao seu lado, eu sou líder. É isso aí. Por isso nós começamos esses aperfeiçoamentos, que são aperfeiçoamentos de líderes. Líderes dos jovens, dos adolescentes. Então nós precisamos incorporar isso. Então nós tivemos o primeiro aperfeiçoamento, esse é o segundo. O primeiro foi batido nessa tecla, esse segundo também está sendo batido. E você precisa incorporar isso. Eu sou líder e Deus vai fazer as coisas através de mim. Claro, sempre nós vamos ter que tomar cuidado com o orgulho, nos esvaziarmos, mas precisamos entender que Deus quer nos usar e Deus quer fazer as coisas através de nós. Amém? Deus, ele faz através do homem. E Deus precisa que homens se levantem, ok? Não se esconda atrás dos irmãos responsáveis. Não se esconda atrás das malas, né? Ok? Apresente-se. Não tenha a falsa humildade. Queira ser usado pelo Senhor. O Senhor chamou você e Deus tem um propósito para você e Deus quer usar você. Amém? E usar você como um líder. Eu sempre conto
o meu testemunho, quando eu tinha 23 anos de idade. Ok, quem aqui tem de 23 para mais? Uau, bem mais. Ok. Quem tem 23 para menos? Uau, pouquíssimos. Pouquíssimos têm 23 para menos. Pois é. Então, todos vocês são igual ou mais do que eu. Com 23 anos, tá? O irmão Dong pediu que eu fosse dar, numa viagem só, conferência na Bolívia, no norte do Chile e no Peru. Com 23 anos. Eu nunca tinha falado espanhol. Né? Me revesti do Espírito Santo de línguas lá. Eu lembro que lá no Chile, chegou lá, né? Os irmãos que... Gostaram da mensagem? Gostamos. Entenderam alguma coisa? Nada. Aí, só falando de língua, né? Aí os meus irmãos riam, eu não sabia por quê, né? Aí umas me falaram, eu falei Atos 26, da visão de Paulo, né? Que a visão de Paulo tinha que nos impactar, né? Que Paulo teve a visão celestial, ele foi impactado com aquela visão. Só que em vez de eu falar impactado, eu falei a palavra muito parecida, que era empaquetado. E empaquetado quer dizer fazer um pacote. Essa foi uma das, né? Aí os irmãos estavam lá, irmão, estamos todos aqui empaquetados. Mas o ponto é esse, irmãos, que com 23 anos, isso naquela época, onde as coisas eram mais devagar, ok? Eu já estava lá servindo. Não só eu, mas muitos irmãos. O irmão Doug, ele tinha essa visão. O irmão Doug, ele cria e investia muito nos jovens. Mas passou alguma coisa aqui conosco, que essa geração aqui, a maioria de vocês, que cresceram na vida da igreja, foram crescendo com muito cuidado. Muito bom cuidado da igreja, das famílias, dos irmãos, etc. e tal. E vocês não saíram muito para a guerra. Talvez não foram dados para vocês muitos desafios. Talvez os pais de vocês são aqueles que viveram os tempos difíceis. E vocês pegaram uma bonança na vida da igreja, cresceram na igreja e pegaram tudo pronto. Mas agora, as coisas estão mudando. Amém? Agora, os seus pais e muitos irmãos, e inclusive nós, tá? Já estamos ficando velhinhos. Ok? Eu sei que vocês vão falar assim, não, irmão, você é jovem, obrigado, mas... Olha só, e o Senhor tem nos mostrado que, por um lado, nós precisamos passar o bastão, e tem que passar para vocês. Ok? Mas não só isso. Não só isso. Eu creio que Deus está fazendo e quer fazer algo novo na vida da igreja. E para fazer esse algo novo na vida da igreja, precisa de uma metanoia. Por quê? Irmãos, porque os tempos mudaram. A sociedade mudou. O mundo mudou. E para esse mundo que mudou, precisa de vocês, com uma nova mentalidade, para que a igreja continue a influenciar o mundo. Nós, da geração mais antiga, talvez já perdemos um pouco da nossa conexão, como fazer chegar a mensagem de Jesus para as pessoas. Jesus não mudou, a Bíblia não mudou, mas a maneira de se comunicar mudou.
a maneira de apresentar Cristo, as dificuldades das pessoas mudaram. E por isso eu preciso de vocês. Amém? Vocês abrirem agora os seus olhos, o seu coração e aceitar esse desafio de serem os novos líderes e de viverem essa mudança de mente. Você vê, a primeira coisa que Jesus disse quando ele começou o seu ministério foi metanoia. A primeira coisa. Jesus disse metanoia. Quer dizer, sem metanoia não tem reino. Não tem o evangelho do reino. Então, eu quero pedir para vocês que não deixem que os seus conceitos antigos impeçam vocês de viverem a novidade de Deus. Amém? Muito bem. Então, vamos ter que sair da nossa zona de conforto, ok? Não vou ter muito tempo para desenvolver aqui, né? Depois eu posso continuar no próximo bloco, tá ok? Bom, tem que sair da zona de conforto. O que mais? Aqui já compartilhei sobre isso. Se der tempo depois, eu volto a falar sobre isso, ok? E eu quero entrar nesse ponto aqui agora, que são visão, as vantagens das células ou dos grupos familiares. A luzinha aqui não? No risquinho, né? Ok. Bom, na página 8 desse livrinho, nós vamos usar muito esse livro, ok? Eu espero que todos vocês tenham. Grupo familiar de... Tem algumas coisas em espanhol, mas vai acertando, tá? Então, aqui, ó. Esse livrinho, Grupo Familiar de Cuidado e Educação, vai ser a nossa base. Isso aqui vai ter que se tornar o seu manual daqui para frente, para você aprender a fazer uma célula jovem. Ok? E aqui na página 8, ele fala assim, ó. Página 8. As vantagens das reuniões. Ok. Vantagens da prática do GFCM, no nosso caso é célula, né? Tem vantagens. Só que originalmente, quando foi desenhado as vantagens, também era na verdade uma tabela comparativa. E esse ponto não está no livro. Ok? Isso aqui está no livro, mas aqui não está no livro. Qual é a perspectiva de uma igreja convencional? Uma igreja convencional, vocês imaginem, uma denominação comum, uma igreja convencional, que tem um templo, que mais? Tem um líder, tem cultos. Quantos cultos por semana? Normalmente 2 a 3 cultos por semana, tá certo? Então, isso é uma igreja tradicional. O ponto focal numa igreja convencional é a congregação. As pessoas lutam em função daquela igreja e vivem aquela igreja. Então, o foco são as grandes reuniões e tudo gira em torno da grande reunião. Então, o foco é a congregação. Numa igreja em pequenos grupos ou células, ok? Qual é a vantagem? Que o cuidado é personalizado e o foco está na célula. Então, quando o seu foco é alguma coisa grande, tá? Existe um ditado seguinte: aquele que quer muita coisa acaba ficando com nada. Qual é esse ditado? Em espanhol diz: el que mucho abarca, pouco aprieta. Tá? Então, entendeu, né? Então você quer muita coisa, no fim, você acaba pegando muito pouco. Então, na célula você tem um cuidado personalizado. A ênfase é cuidar um a um, ok? E o foco está no desenvolvimento da célula. Atividades. Quais são as principais atividades dentro de uma estrutura de uma igreja convencional? Ir para a reunião semanalmente. Então, o que se exige ou se pede para os membros? Que você vá para os cultos. Todo culto, 2, 3 vezes por semana, tem que estar no culto. Então, a ênfase, a atividade principal do membro é ir para o culto toda semana. Ok? E qual é a atividade para quem está num grupo familiar ou célula? Mutualidade diária.
convívio, comunhão e serviço. Então, uma célula, ela não se limita a uma reunião semanal. Então, tem gente que fala assim, irmão, eu estou na reunião da minha célula. Quinta-feira é a reunião da minha célula. E para você, essa reunião da célula é tudo. Você cumpre com ir para aquela reunião, por exemplo, quinta-feira à noite, das 7 às 9, etc. Ok? Então, isso não é célula. Ok? E aquele grupo só com aquela reunião também não é. A mutualidade deve ser diária. Comunicação, convívio, apacentamento, ok? Servir uns aos outros. Então é um conceito muito mais amplo. Está vendo aí uma metanoia? Estão escrevendo aí alguma dúvida? Pergunta? Vai pensando, tá? Se vocês não chegarem nem no nível da dúvida, nós vamos ficar preocupados, né? Ok. Não vai faltar. Responsabilidade do líder. Numa igreja convencional, o que o líder faz? No caso, normalmente é o pastor e seus ajudantes. Qual a responsabilidade dele? Dar boas mensagens. Manter reuniões e serviços funcionando, cuidar do serviço, ver se está acontecendo, se tem responsáveis e tal, ok? Coordenar. O que mais? Compartilhar em casamento, enterro e fazer muitas visitas. Então, toda a responsabilidade cai sobre o líder, ok? Que ele tem que fazer muitas visitas, etc. Em alguns casos, começa a fazer mais enterro que batismo, né? Ok. Numa célula, o suprimento é específico e aperfeiçoamento para gerar novos líderes. O que acontece numa célula? Nós vamos ver depois que toda célula precisa de líder. E para que ela se multiplique, ela precisa gerar um novo líder naquela célula. Se não é gerado um novo líder, não tem como multiplicar. Tá? Então, parte do trabalho da célula, qual que é? Aperfeiçoar um líder. Um novo líder. Então, a responsabilidade do líder não é só cuidar das pessoas. A responsabilidade do líder é gerar outro líder. Estão entendendo? Então, Kaique Alcântara. Se você está numa célula, depois de um ano, o que nós esperamos? Que você tenha gerado outro, por favor, fique de pé, outro Kaique Alcântara. Lutuli. Ou é o contrário? Não, é assim mesmo, né? Tá. Deu para entender, gente? Então, um líder, ele não pode pensar assim, não, eu estou aqui para cuidar das pessoas. Sim, também. Mas um líder tem que pensar, eu estou aqui também para gerar outro, que vai continuar o que eu estou fazendo. O desafio é maior, né? Porque a gente vê assim, nem eu consigo ser líder, como é que eu vou ajudar o outro? Vai dar certo. Aqui, moldar a vida de outros crentes para que sirvam. Então, um líder de célula, a atividade principal dele é aperfeiçoar outros, cuidar de outros. Muito bem. Expectativa sobre os membros. O que um membro de uma igreja, o que a gente espera dele? Qual a expectativa dele também? Bom, ir para a reunião. O que mais? Participar do serviço da igreja, recepção, limpeza, criança e tal. E talvez algum dia se tornar o coordenador de algum desses serviços e, muito importante, ofertar. Okay? Agora, qual é a expectativa sobre os membros nas células? Cada membro, ele se torna ativo. Nenhum membro é esquenta-banco. A expectativa de cada membro é que ele ajude e encoraje mutuamente. Quer dizer, um membro ajuda
e encoraja outro. É a prática da mutualidade. Uma das coisas que mais tem nas cartas de Paulo é a palavra uns aos outros. 33 vezes aparece: amai-vos uns aos outros, submetei-vos uns aos outros, né? Suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Então, a prática... Levai as cargas uns dos outros. Então, irmãos, viver a célula é viver a realidade do corpo de Cristo, da edificação mútua, ok? E essa ajuda e encorajamento mútuo com vistas a ganhar e cuidar de novos convertidos. Exercer o sacerdócio universal, ok? Que todos somos reis e sacerdotes. Aprender a dar frutos que permaneçam. Nós fazemos muitos eventos e vem muitas pessoas, mas a gente tem visto o seguinte: a maioria, ou quase nada, das pessoas permanecem. A gente faz uma reunião de evangelismo, tal, faz, movimenta e tal, e vieram 50 convidados, maravilhoso, tal. Semana que vem na reunião, tem quantos dos 50? 100. Sem nada. Sem ninguém. Não é? Então, através das células, nós vamos conseguir fazer uma coisa sensacional, que é fruto que permanece. Irmãos, creiam nisso, ok? Através das células, nós vamos gerar fruto que permanece. E nós vamos ver isso porque mais pra frente. Tamanho dos grupos cristãos, né? Assim, quando uma igreja convencional, normalmente eles são grandes, genéricos e impessoais. As células são pequenas, todos se conhecem e se forma uma comunidade cristã básica. Amém? Bom, o meu bloco, ele termina aqui, tá? E agora o Edmur vai entrar. Se você tem algumas perguntas, escreveu, levanta a mão e os irmãos vão pegar a folhinha com você. Ok? Já chegaram 12 perguntas. Então, tirando aqui. Aleluia. Coloca para mim. Aleluia. Agora precisamos espantar a síndrome da capivara. Aquela hora era do quê? Da jiboia? Da jiboia. Que tal nós ficarmos em pé? Amém? Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Pega a sua mão direita e faz assim com os teus dedos esquerdos, assim, ó. Oh, Senhor Jesus! Agora troca. Oh, Senhor Jesus! E agora fala assim: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, te amo, meu irmão, te amo, minha irmã. Você é precioso. Aleluia. Amém. Glória ao Senhor. Ó, Capivara é o símbolo da minha cidade. Se quem não conhece Capivara, vai a Rio Preto. No centro da cidade tem 3 lagos grandes e tem esse roedor que chama capivara. Você imagina um ratão grandão, um porco. Não, eu pensei nisso agora, não sei o que é. Bom, grande esse mistério, mas eu me refiro a Capivara e Rio Preto. Onde que eu parei mesmo? Ó, olha aqui, irmãos e irmãs. Vamos falar da célula Benjamim.
que vai agora, é uma experiência que nós estamos tendo, ela vai multiplicar e vai se tornar 2 células C, e a Benjamim cumpriu o seu papel. Nós não começamos em Rio Preto uma célula jovem, porque nós já temos uma célula A, né? Jovem, porque nós já tínhamos iniciado a Antioquia, então nós estamos inserindo o Benjamim dentro desse mover da igreja, estamos integrando os jovens dentro dos grupos da igreja, inclusive não era para se chamar Benjamim, né? Um jovem falou para mim, vamos colocar Barrabás. Calma, irmão, calma. Vai assustar o Roberto, os irmãos responsáveis. Calma. Aí depois um surgiu lá durante a comunhão, Benjamim, porque era filho mais novo do Jacó. Aleluia! E o símbolo da célula é o lobo. Ninguém vai escandalizar aqui não, né? Hã? Então tá bom. Mas prometo não uivar mais. Aleluia. Vocês sabem que por que chama Benjamim, né? Benjamim aqui. Vamos ler a bênção de Jacó? Vamos lá? Aleluia. Não, vamos começar, tem que ser forte. Quem é lobo ou loba aqui, diga amém. Então vamos lá. Isso é legal, isso é bacana, amém. Vamos lá. Benjamim, vamos lá. É lobo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lembra que eu falei que tem bênção quando você batiza a célula? Essa é a bênção. E nós fomos naquela primeira reunião de jovens, para formar a célula jovem, viu, Roberto? Nós oramos e lemos aqui. Tá? Irmãos, uma coisa maravilhosa. Né? Benjamim é lobo. Aí um irmão olhando para o outro, você é lobo, você é loba, aí nós somos Benjamim, e nós vamos despedaçar Satanás, aleluia. Lá começou a surgir coisa lá, né? Senhor amado, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte os despojos. Isso é uma célula jovem. Amém. Aleluia. Amém. É ou não é? Amém. Então o que nós fizemos lá? Olha, escolhemos 12 jovens que já servem aos jovens, e nós marcamos 6 semanas, 6 terças-feiras, para nós termos comunhão, tirar dúvida, encorajar, porque dá muito medo isso aqui, viu? Tá? Dá muito medo. É um negócio novo. E o novo, ele dá medo na gente. Porque você não tem uma referência ainda. Não tem uma referência ainda. Isso está dependendo do Espírito para estar acontecendo. Então nós marcamos 6 semanas, que vai terminar agora dia 25. Nós já fizemos 4 semanas, faltam 2 terças-feiras. E nós começamos a fazer um treinamento de liderança. Esses 12 estão sendo capacitados, estão sendo trabalhados, estão sendo aperfeiçoados para poderem cuidar dos jovens e ganhar mais jovens. Por que não pegou todo mundo, todos os jovens da igreja? Entendeu? Que é o seguinte, irmão. Você precisa de ter pelo menos 12. Ou no máximo 12. Se você fizer isso aqui com todo mundo junto aqui, e pegar 12 e fazer dentro daquela sala, qual é o resultado que vai dar? Quem que você acha que vai sair melhor? Aperfeiçoado. Os 12. Foi o que Jesus fez. E o treinamento não é formal,
dentro de uma sala de aula. Jesus não pegou 12 e colocou na sala de aula e foi, ó. O dinossauro de destruir, por causa disso. Não, tá certo? Ele andando com os 12, conforme ia andando, ele ia discipulando eles. Talvez Tomé, não sei quem que era mais. Olha que parreira de uva bonita, não sei o que lá. O senhor falou, tá vendo isso aqui? Eu sou a videira verdadeira. O pai é agricultor. E vocês é assim que o Senhor ensinava. Ia indo, passo a passo. Chegava ali a mulher para ser apedrejada, não é? O Senhor estava ali, fazendo coisa para eles verem. Chegava o fariseu, o Senhor estava ali. Como é que trata? Como é que fala com o fariseu? Então, esse treinamento é de uma maneira viva e eficaz. E nós usamos os 6 capítulos, por isso que é 6 semanas, 6 capítulos do livro, mas não ficamos só no livro. Tem várias e várias coisas que nós não temos tempo aqui para falar para os irmãos. Nós trazemos as experiências das 7 células que já estão funcionando. Cada célula, irmão, tem uma característica diferente, cada GFCM. A visão é a mesma. A palavra profética é a mesma. Porém, cada grupo tem o seu sabor. Aleluia! Cada grupo tem a sua experiência e um pode ajudar o outro. Então, Benjamin está sendo ajudado por essas experiências. Trazemos a visão nesse grupo da multiplicação. Esse é o sonho de Deus. Qual que é o sonho de Deus? Multiplicação. A vida. Irmão, tudo multiplica, sim ou não? Menos nós, mas tudo multiplica. Tudo. Tem alguma coisa errada. Nós temos que falar, tudo multiplica, inclusive a igreja. Inclusive as células jovens. Amém? Então, é uma célula só jovem, com esse nome, e os princípios que está tendo do GFCM, adaptado, porque não dá para você pegar, cadê o livro? Isso aqui, entendeu? E colocar dentro da célula jovem. Tem que adaptar, tem que ter sabedoria para fazer isso daí. Bom, eu queria falar curiosidades dos lobos, viu? Alguém assistiu aquele filme Alpha? Quem assistiu Alpha? Tem vergonha não? Pode levantar a mão. Eu assisti também. É o filme que fala, não é? Do lobo e um jovem. Tá certo? Aquilo ali foi um treinamento tremendo, né? Tremendo. Eu tenho uma pessoa que assistiu, eu fui conversar, falou, eu chorei o filme inteiro. Mas o que você aprendeu? Eu só chorei. Então, assiste de novo que com outros olhos, né? Com os olhos de aperfeiçoamento, treinamento, tá bom? Bom, ó, os lobos, eles vivem em alcateia, célula jovem. Então, às vezes eu vejo no WhatsApp do Benjamin, né? Hoje é a reunião da alcateia. Eu falei, vixe, o que eu falo aqui? Aí eu fico assim, amém, né? E põe uma figurinha de um lobinho que eu tenho lá. Não vive isolado. Vive junto, irmãos. Glória a Deus. O lobo, ele tem um líder. Se não tiver uma liderança, como o Roberto já falou, não vou ficar repetindo aqui, né? Nada vai acontecer. Como é que é? Cachorro de muito dono morre de fome. Não é? Precisa ter, toda célula precisa ter um líder. Essa célula Benjamin são 12 sendo formados líderes. Porque nós queremos em breve ter 12 células. São 12, a hora que eu multiplicar, o que acontece? 6 líderes em cada célula. Multiplica, 4 células já tem 3 líderes. E vai indo, irmão. Louvado seja o Senhor. Por isso que você tem que começar bem, treinando bem. Os demais lobos no cuidado dos mais jovens, apacentamento, trazendo alimento, papá.
enquanto que os adultos lobos estão caçando, que é a pregação do evangelho, né? Os lobos caçam em grupos de 6 a 10 animais. Olha, irmão, que interessante isso aí. A alcateia não tem mais que 10. Então já é um parâmetro para nós, né? Por serem inteligentes, nem todos, né? Colaboram para capturar a presa. Para se comunicar com os outros membros da alcateia, os lobos usam várias expressões faciais, sons e movimentos corporais. Aqui entra o uivo eletrônico. Amém? Uivo de eletrônico não, digital. Eletrônico é da minha época. Vocês digital. Irmãos, o WhatsApp é uma bênção na mão do jovem. É uma desgraça também, mas para nós é uma bênção. Porque a célula jovem, ela não se limita a um dia e não se limita a um lugar. É um viver. Em que você teve um contato, conheci um peruano aqui e tal, ele precisa do Senhor. Eu já convidei ele, já passei para a célula. O líder da célula já vai distribuir funções. E vamos todo mundo orar por ele para que ele seja salvo. Quando a alcateia entrar em contato com ele, vai despedaçar Satanás. Aleluia! E ele vai ser resgatado das trevas para a luz. É isso que é Benjamim. Pau em Satanás, resgata a pessoa e reparte os despojos. Todos nós temos parte na salvação do Senhor. Aleluia! E uma última característica é quando estão reunidos, os integrantes da alcateia não costumam uivar todos juntos, viu? Presta atenção nisso. Compartilham um após o outro, um começa o chamado e vai seguindo imediatamente o lobo, papapá, não é tão, é só para, essa aqui é outra parte. Bom, tenho tempo ainda na minha parte, não? Tem tempo, né? Louvado seja. Então eu queria chamar aqui, é só para ilustrar, os irmãos entenderem como nós estamos fazendo, né? Dia 29 vai ser a festa da multiplicação. Vocês estão convidados, se quiser em Rio Preto vai ter essa festa da multiplicação. Então, além do Canaã, o Benjamim vai receber a bênção do Senhor. Quando você faz isso, os irmãos veem que é coisa séria. Deus vê que é coisa séria. Você não está brincando. Você está ungindo, você está abençoando aquilo ali. Então, tem 10 irmãos aqui, não foge não, Felipe. O Felipe era de lá, fugiu, mas tudo bem. Tem 10 irmãos aqui, não puderam vir os 12. Eu queria chamar aqui os 10 que vêm aqui, os benjamitas. Aleluia. Não precisa uivar, hein, por favor. Não vamos escandalizar ninguém. Que tal uma salva de palmas para os Benjamim? Vem cá. Aleluia. Senhor Jesus. Só para demonstrar para os irmãos. Dia 25 é a última comunhão. E 29, e a outra semana já é... Não, faz uma célula aí. Vamos ver como é que é uma célula benjamita. Faz uma célula aí. Tal. Que tal vocês falarem assim, ó? Vocês não estão sabendo, maior que eles falarem, vocês fazem 2 células, viu? Que tal vocês falarem assim? Multiplique em nome de Jesus. Forma 2 células aí. É isso que vai acontecer. Não teve nenhum raio, não aconteceu nada, mas agora eles já estão preparados. Primeira coisa, vão orar para o Senhor abrir as portas para a pregação do Evangelho. Qual que é o alvo? Jovens que estão na igreja e que estão precisando ser alimentados nessa célula. Não é reunião de jovens, viu? Reunião de jovens é na sexta-feira, reunião normal. É célula viva para ganhar outros jovens. É outra coisa. Reunião de jovem quando que é? Sexta. E célula jovem quando que é? Todo dia. Tá? A hora que dá, a hora que encontra. Tá bom? Eles vão orar. Senhor. Ó, eles só passam o mico comigo, mas estão aprendendo.
Mas agora, o que vai acontecer? Eles vão sair e vão ganhar um jovem. Vamos lá. Sai e ganha um jovem. Vamos ver. Ou uma jovem. Vamos lá. Vamos lá. É lobo. Ganha um jovem. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. Sai e ganha um jovem. Aleluia. Irmãos. Já não é 6. Aleluia. 6 vão cuidar de um. Isso é 20%, um pouquinho mais, né? Menos. 20%, que é o que os irmãos têm falado. Multiplicar até dezembro, enquanto? Quantos por cento até dezembro? Eles ganharam um, multiplicaram. Aleluia. Não, multiplicaram não. Cresceram 20%. No começo é fácil, porque é jovens que estão lá na igreja, né? Tá ali surfando, não é? Jovem que pararam de reunir, filho de irmão, eles vão atrás. E também pregar o evangelho e ganhar outros jovens. Olha que chegar em 10, mas aqui eles estão em, multiplica de novo, vamos lá. Multiplica aí, vamos ver. Aleluia! Cadê as palmas para a multiplicação? Eles estavam em 10, estavam em 6, chegaram a 10. Agora eles são 5. Mas não são 5, já são 20 daqueles 12. Os irmãos estão percebendo? E aqui dentro, esse e aqui, aquele, estavam lá naquela célula do Benjamim, constituídos, já sabendo o que vai fazer, sabendo como orientar, não estão sozinhos, nós estamos na supervisão, mas eles também estão entre eles. Irmãos, eu creio na bênção de Deus. Eu creio que aqueles que estão ganhando, seja da igreja, seja jovem desviado, é desviado que fala, né, Roberto? Jovem que está no mundo, e ganha e entra. Só para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei que é 12? Agora tem 14, porque tem 2 que forçaram a barra e entraram. Mas é irmão que se converteu há um mês atrás. Está junto, quer estar junto, vai estar junto, não tem problema. Não é? Louvado seja o Senhor. Obrigado, palma pela demonstração. Obrigado, irmão. Tem tempo ainda ou não? Tem? Rapidão? Pode apagar aqui, irmão. Rápido, bem rápido. Os irmãos entenderam como as coisas de Deus são simples. E é nós que complicamos demais. Que tal nós fazermos uma célula A aqui de jovem? Célula jovem. O que vocês acham? O que vocês acham? Não senti firmeza, né? O que vocês acham? Vamos fazer rapidão? Vocês topam? Sim? Obrigado, irmão. Então eu quero aqui na frente, 7 corajosos para fazer uma célula. 7 corajosos. Lembre o seguinte. Quando a gente dramatiza, nós extrapolamos. Mas qual que é o objetivo? É que isso fique marcado em nós. E a teoria é uma e a prática é outra. Tá? Mas você também não vai praticar se você não tiver pelo menos um trilho para seguir. Uai, cadê? Não pode ser da mesma localidade, desculpa. Tem da mesma localidade? Não é que não pode. Pode, mas aqui não pode. É para a gente integrar. Não é? Vamos lá. Tem mais irmã ou irmão nas igrejas? Irmã, né? Então vamos trocar. Obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo. Ué, cadê as irmãs? Pode ir Rio Preto também. Vocês já pagaram o mico, paga mais um.
Bico dobrado aqui. Não, então nós não vamos fazer. Amém. Continue. Obrigado pela... Nós paramos no qual? No slide 16. Visão, vantagens. Isso. Ok. As perguntas estão vindo, estão muito boas, tá, gente? E o outro bloco das perguntas vai ser bem legal. Inicialmente eu fiz esse trabalho em espanhol e, na verdade, o seguinte slide eu pensei que eu tinha traduzido, não está em espanhol, mas eu vou traduzindo para vocês e vocês também vão aprendendo espanhol, tá certo? Amém? Bom, como que funciona o sistema de auxílio ou de ajuda dentro de uma igreja? Você tem algum problema, procure o pastor e ele tem que resolver. No nosso caso, procure os irmãos responsáveis, né? Então, qualquer problema, qualquer situação, problema de casamento, problema com o mundo, alguém pecou, errou, todos os problemas, procura o irmão responsável ou os irmãos responsáveis. E o que acontece é que eles vão se sobrecarregando, normalmente não dão conta de cuidar de tudo, ainda mais se a igreja cresce. À medida que a igreja vai crescendo, os problemas aumentam, e todo mundo tem que procurar ele, e ele fica sobrecarregado. Não são poucos os casos de pastores com depressão, hoje em dia. E, inclusive, muitos chegando até o suicídio. Tá? Isso também acontece com irmãos que servem na igreja. Muitos irmãos responsáveis sobrecarregados, né? Porque normalmente nós temos um trabalho secular e mais cuidar da igreja, e os irmãos estão sobrecarregados. Tá? O que acontece no nosso caso também com a liderança de jovens, tá? A gente começa a liderar jovens e os problemas eles aumentam, ok? E muitas questões vêm. Então, num sistema convencional, tudo vai sobrecarregando o irmão ou aquele pequeno grupo de irmãos que estão à frente. Quando nós trabalhamos com células, os líderes e os demais integrantes vão começar a fazer um trabalho de edificação mútua. Então, como eles começam a se cuidar mutuamente, por isso que a ênfase está em que um líder, entendeu? Ele ajude os membros a que se cuidem mutuamente. Tá? Essa é quase a principal função do líder, ajudar no cuidado mútuo. Participação dos membros. As pesquisas mostram que, normalmente, numa igreja convencional, 10 a 15% dos membros fazem todo o trabalho, e normalmente 25% são os que ofertam ou dão um dízimo. Isso aí não é só aí fora, não. Mesmo na vida da igreja a gente vê isso. Quantos irmãos funcionam de verdade na vida da igreja? É 10 a 15%. Tá? E esses 10 a 15%, vamos supor lá, tem lá 50 irmãos numa localidade, irmãos, é 10 irmãos, tá? 7, 10 irmãos são os que carregam o piano. A maioria, tem uma ilustraçãozinha muito bacana assim, né? Quando você vê as formigas trabalhando, né? Elas trabalham muito unidas, juntas e tal. E aí, de vez em quando, você vê, por exemplo, as formigas carregando um biscoito, né? Várias, e uma formiguinha em cima do biscoito. Ela vai surfando, né? E às vezes na vida da igreja a gente tem 5 embaixo do biscoito e uns 40 em cima do biscoito. Não é isso? Então, vocês aqui que servem, pelo que eu vejo aqui, a maioria de vocês tem essa característica. Vocês aqui estão envolvidos provavelmente em vários serviços na vida da igreja. Tá? Vocês estão envolvidos com jovens, com adolescente, com música, ok? Organização, hospedagem, tem conferência, tal. Então, vocês estão começando a ser, tá, esses 10, 15% de pessoas ativas, tá? E os outros que nós temos que ficar encorajando, arrastando, às vezes até pressionando e tal, e falar assim, irmão, não tem quem faz, não tem quem faz. E alguns de vocês já são casados e começam até a ter problemas no casamento, porque, né? Até a mulher fala, viu, mas é tudo você, não tem outro, não, tal, né? E aí vai,
e a gente começa a se sobrecarregar, tá? Por quê? Também nesse novo momento que nós estamos vivendo, as reuniões, elas têm que ser preparadas. Foi-se o tempo que as reuniões aconteciam, simplesmente aconteciam. Hoje não. Nós temos que ensaiar a música, né? Eu estive em Fortaleza semana passada, num aperfeiçoamento de louvor, né? E aí alguns jovens, e uma das jovens representando vários deles, ela falou assim: irmão, olha só, eu trabalho, eu faço faculdade, né? E em que momento, e ainda viajo para cá, para lá, em que momento eu vou reunir com os irmãos para ensaiar a música para tocar na reunião? Então, já é uma realidade que muitos estão vivendo, tá? Vocês estão ocupados secularmente, seu trabalho, também com vários aspectos da vida da igreja, e aí essa questão de célula, e também a questão da música, que requer hoje excelência, vocês falam, mas irmão, e aí onde é que eu vou arranjar tempo para isso? Porque nós estamos sendo essa pequena porcentagem que estão fazendo todo o serviço. Nós precisamos urgentemente mudar esse quadro, ok? Se nós começarmos a trabalhar com as células, 95% dos membros se tornam servidores. E 100% se tornam pessoas que ofertam. Então, é uma mudança de mentalidade total. Em vez da gente só cuidar, tentar cuidar de todo mundo, é seguir o princípio do Senhor. Cuida de 12, tá ok? Os 12 vão cuidar de outros tanto, e se esses 12 tiverem a mesma mentalidade, eles vão cuidar para que outros também se tornem cuidadores. Assim será possível que realmente toda a igreja funcione e toda a igreja sirva. Amém? Tá, essa é a visão. Vocês estão começando a sonhar essa visão? Amém? Muito bem. Relacionamentos. O relacionamento num grande número de pessoas é muito difícil e não tem quase nada de relacionamento. Pouca transparência e muito individualismo. Numa célula, nós temos intimidade, uns ajudam os outros, nós temos um discipulado funcionando na prática como um estilo de vida. Ok? O discipulado, irmão, discipulado, como é isso? Claro, o Senhor deu a grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós não queremos só ter irmãos, nós queremos produzir discípulos. Amém? Uma vez eu estive numa localidade e o irmão falou assim: irmão, aqui nós não somos muito não, mas todo mundo aqui é discípulo. Uau! Né? Quer dizer, nós não somos como por aí, só número e gente que não tem qualidade. Nosso negócio aqui é só qualidade, né? Amém. Não sei se é exatamente assim, mas pela fé sim, né? Ok. Num grupo, então um discipulado, ok? Como que as pessoas aprendem normalmente? Como elas crescem e aprendem? Tipo aula, conferências, anotações, muita informação, pouca formação, ok? E os valores não são compartilhados. Na célula, é aquilo que o Edmur falou, é com o princípio do Senhor Jesus. Não é colocar as pessoas numa aula, numa sala de aula. É da boca para o ouvido. É de coração para coração. E aí sim existe formação, ok? Existem valores pessoais sendo compartilhados, ok? Esse ponto eu não vou abranger. Mas eu quero ler aqui com os irmãos algumas frases e nós considerarmos alguma coisa sobre elas. Esse pastor aqui chama Uber, AB Uber, acho que é... Cadê o Batata? Está aí? Está errado, né? É AB com 2B, é isso? Uber é com H, né? É isso, Batata? Ele corrigiu o meu slide, gente, olha lá. É lá. Uber. É lá de Uberlândia. Lá. Até agora não achei uma maneira, um princípio mais poderoso para ganhar multidões e cuidar bem delas do que a célula. Okay? E o discipulado 1 a 1 é um princípio bíblico e é a melhor estratégia espiritual. Bom, esse irmão, só para a gente saber se tem peso o que ele falou ou não,
ele levantou uma denominação lá em Santarém, no Pará, né? Que em alguns anos agora tem lá 60 mil membros. 6 mil células. E ele faz um trabalho de evangelização lá pelo norte, pela Amazônia, né? Que acho que eu vi alguma coisa de 400 igrejas, uma coisa assim, né? Ok. Aí, e ele disse isso. Porque a gente às vezes ganha multidões, mas o desafio é quando cresce, como é que você cuida de tanta gente? Então, a única maneira de você cuidar de tanta gente é elas estando funcionando bem em pequenos grupos. A maioria das igrejas não cresce porque os membros são ocupados e cansados demais. Não tem tempo para cuidar das pessoas novas. Rick Warren, ele é líder e pastor de uma denominação bem grande, e ele foi conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos durante muitos anos, muitos mandatos. É um irmão bem reconhecido. E ele disse isso aqui é uma coisa que nós precisamos considerar. Por que a maioria das igrejas não cresce? Porque os membros estão ocupados e cansados demais e não têm tempo para cuidar das pessoas novas. Então, normalmente, nós aqui, vamos fazer uma avaliação nossa. A gente tem tempo para cuidar de gente nova? Não tem. Irmão, segunda-feira tem reunião de serviço, terça tem oração, quarta é o grupo familiar, quinta o estudo bíblico, sexta-feira tal, sábado é reunião. A gente tem que ensaiar a música ainda. Tá? Domingo tem o partido do pão. Domingo à tarde, assim. Na verdade, a gente não tem tempo. Aí eu falei, irmão, vamos fazer... Falei, irmão, onde eu vou achar tempo para isso? Surgiu pessoas novas, nós não temos tempo. Então, por exemplo, no nosso grupo familiar, nós começamos lá em Limeira, os grupos familiares. E então, esses grupos que estão começando com essa proposta nova são grupos familiares de multiplicação, células. Ok? E nós, sim, eliminamos, todos nós que estamos envolvidos, eliminamos aquele grupo familiar tradicional, mas alguns irmãos continuam naquele modelo que é o de cuidado mútuo. E nós que abandonamos aquele modelo, supostamente temos mais tempo, diminuímos mais uma reunião da igreja, para nós termos tempo para cuidar das pessoas. Por quê? Quando a gente convida e vem um casal ou vem uma família para a nossa reunião do grupo familiar, além de convidar a pessoa para aquela reunião, nós precisamos ter tempo de visitá-la. Okay? Então, se toda a sua semana está ocupada, você não vai conseguir fazer isso. Porque a célula não é uma reunião. Célula não é reunião. Célula é grupo. E o grupo tem que ter mais atividades do que simplesmente a reunião, que vai incluir visitá-la, jantar com a pessoa, né? Eventualmente fazer alguma atividade com as pessoas. E a forma de ganhar as pessoas é no vínculo da amizade. E o grupo familiar, ele está focado em pessoas novas. Então, nós temos 2 públicos-alvos. Okay? Um são visitantes, incrédulos ou cristãos que não se reúnem conosco. Tá? E o segundo é irmãos que não estão firmes na vida da igreja. Toda igreja tem um grupo de irmãos, que normalmente é o dobro do que está reunindo. Então, normalmente, se uma igreja tem 60 irmãos, tem mais 60 que aparecem de vez em quando. Tá? Então, esse grupo que não é frequente, ou que está se firmando, ou não se consolida, também faz parte do nosso público-alvo. Então, nós vamos também trazê-los. Prioridade é novos, se é gente que não se reúne conosco. E, segundo lugar, esse grupo de pessoas. Tá? Então, para ir atrás delas, então nós temos, às vezes, para convidá-las, tem que marcar um café e tal, para poder trazê-la para esse grupo. Tem que começar a buscar essas pessoas. Então, se nós estivermos ocupados e cansados demais, nós não temos tempo para cuidar de novos. Se nós não temos tempo para cuidar de novos, sabe quando virão novos para a vida da igreja? Nunca. Tá? Então, nós temos que focar nas pessoas novas.
Os grupos familiares devem estar baseados em relacionamentos e valores bíblicos. O grupo familiar ou célula deve ser um lugar onde uma família espiritual é criada, onde pais e mães espirituais treinam e liberam seus filhos espirituais para formar novas famílias. Então, olha só, é uma família que cresce, aí alguns ali amadurecem e saem e formam uma nova família. Tá? Com aqueles valores da família. É o que o Edmur fala, né? Uma célula saudável gera outra saudável. É aí que gera outra saudável. Tá certo? E a última afirmação aqui é a seguinte: nós não sacralizamos métodos, fórmulas, nem tampouco achamos que temos um modelo imexível, infalível como um cânon das Escrituras. O modelo está sendo aperfeiçoado, melhorado a cada dia. O modelo é para servir as pessoas. Não é pessoas para o modelo, é modelo para as pessoas. O que quer dizer isso, irmãos? Nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas o tempo todo, né? E tá preso a isso. Não. Essa foi a maneira, essa é a maneira divina. A maneira, ela muda. A maneira, ela atualiza. Porque o mundo muda, as pessoas mudam. Nós não podemos nos casar com fórmulas, com métodos, ok? A nossa prioridade é ganhar pessoas. Você pode estar fazendo a fórmula dos nossos ancestrais, ok? Mas se essa fórmula já não funciona, ela não tem resultado, não ganha pessoas, não serve as pessoas, esse método, essa fórmula, já não serve, ok? Então, nós não podemos endeusar, sacralizar métodos e fórmulas. Isso vai ser muito importante porque na célula nós vamos ter que ser muito dinâmicos para ganhar pessoas. Então, você não pode ficar preso, tá, a formas e nem métodos. O que nós... E até por que nós estamos falando um pouquinho sobre esses métodos e fórmulas. Veja só. A visão de pequenos grupos, isso aí o Senhor já mostrou para nós na sua palavra. O Senhor Jesus aplicou isso. A igreja em Jerusalém, que é o início, aplicou reuniões de casa em casa, etc. e tal. Durante a história, vários tentaram praticar. Em algum momento, nós da vida da igreja vivemos e praticamos isso. E a vida da igreja cresceu muito, 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 muito nos anos 90. Onde nós vivemos intensamente a questão das células dos grupos familiares. Tanto é que quando nós fazíamos estatística, eram muito mais irmãos nos grupos, nas casas, que nas reuniões grandes. E também nós tínhamos isso. Não leve a pessoa para a reunião grande. Primeiro leva para a reunião de casa, ali naquele ambiente ela vai crescer. Quando estiver pronta, nós levamos ela para a reunião grande. Ok? E nós fomos fazendo isso durante bastante tempo. As pessoas foram sendo ganhas. A vida da igreja, eu acho que mais ou menos na década de 90, teve outras ferramentas. Mas mais ou menos nós triplicamos. A instância no ano 90... Chegávamos a uns 3 mil irmãos na estância, um pouco menos, e terminamos 99 com 10 mil irmãos na estância. E as igrejas crescendo por todo lado, não é verdade? E nós temos fortemente a questão dos grupos familiares. Quando nós entramos no ano 2000, os grupos familiares incharam e não se multiplicaram mais, ok? Então, nós acabamos perdendo. Então, a gente acaba se fixando a uma forma, a um método, a uma maneira, e não renovamos. Nós precisamos renovar. Nesse tempo, vários grupos cristãos entraram de cabeça nas células, nos grupos pequenos, ok? E muitos deles cresceram. Tanto é que esse livro aqui, na verdade, é um resumo de um treinamento de um grande grupo cristão, tá certo? Que pratica células, tá? Então, isso aqui é um resumo desse manual.
E aí nós vamos falar assim, irmão, mas nós vamos então copiar alguma coisa da denominação? Eu diria que nesse momento, eles avançaram, aprenderam, e nesse ponto eles estão fazendo melhor do que nós. E como uma vez um coreano me disse, se você não tem a capacidade de criar, deve ter a coragem de copiar. Ok? Nós sentimos que nós devemos copiar, tá certo? Quer dizer, aprender com quem está fazendo, está dando resultado, e por isso está aqui esse manual, tá certo? Mas, com o tempo, nós vamos melhorar. Amém? E nós vamos encontrar o nosso caminho, tá? Até mais eficiente ainda, ok? Mas nesse momento nós precisamos ter a humildade para copiar, aprender com quem está fazendo. E está dando certo, tá certo? E o exemplo que a gente tem, primeiro, são dos japoneses. Os japoneses, nos anos 60, eles copiavam tudo. Começaram a fabricar carro, televisão. Nos anos 60, produto japonês era sinônimo de coisa ruim. Hoje, produto japonês é sinônimo de alta tecnologia. Os coreanos foram na mesma linha. Nos anos 70, produto coreano era ruim. Havia uma marca chamada Gold Star. Hoje é LG. Né? Então, assim, eles faziam coisas ruins, copiaram, aí aprenderam, desenvolveram. Hoje eles são de alta tecnologia, né? Quase todas as telas são da Samsung. Os caras dominam. Os chineses, mesma coisa. Até um tempo atrás, produto chinês era sinônimo de coisa ruim. Algumas coisas ainda são. Não mudou muito em alguns casos, né? Mas hoje você já está vendo produtos chineses de alta tecnologia, né? Os caras melhoraram e aprenderam, tá? Então, nós devemos aprender, né, com quem está fazendo certo, dando certo, e o Senhor vai nos dar o caminho. Agora, não só por isso, tá? Não só nós vamos simplesmente copiar porque eles estão fazendo certo. Porque, na verdade, irmãos, essa visão dos grupos pequenos, o Senhor deu para nós. O Senhor deu para nós isso. Só que nós começamos a falhar em alguns momentos desse processo, nós falhamos, e por isso nós temos que retomar agora. Só que não retomar, nós vamos aprender com quem está fazendo certo, ok? Eu vou pular algumas células. Ok. O que é uma célula? Para nós entendermos o que é uma célula, vamos dizer o que não é uma célula. Ok? Uma célula não é um grupo de oração, não é um grupo de estudo bíblico, não é um grupo de discipulado, não é um grupo de cura interior, não é um grupo de apoio e não é um ponto de pregação. Ok? A célula é a base para o crescimento e fortalecimento da igreja, composto de um grupo de pessoas, 8 a 16. Claro, quando chegar a 16 tem que multiplicar, tá? Então, é 8 a 16 que se encontram com certa frequência para aprender a ser uma família. Então, a essência do grupo familiar é se reunir e aprender a ser família. E como família, se cuida, tem comunhão, se edificam, evangelizam e multiplicam. Ok? Que tal nós lermos juntos isso aí? Vamos lá? Ok. Isso aí está no livro, tá? Ok. Eu vou concluir a minha parte falando disso daqui. Depois de Edmur tem mais um bloco e nós vamos entrar nas perguntas e respostas. É isso, Edmur?
Você ainda tem? Ok. Aqui uma experiência. Por que a multiplicação de células é necessária? Então, isso aqui é um pouco de história. John Wesley, quem já ouviu falar de John Wesley? Ok, John Wesley é um irmão muito considerado por nós. Está nos escritos, está nos nossos livros. Grande parte dos nossos hinos são de John Wesley. Ok? Charles Wesley, John Wesley. Então, você pode procurar no seu inário, nos autores, né? Nós temos muita influência de John Wesley. Ele morreu em 1791, quer dizer, ele é mais ou menos do tempo da Reforma, né? Um pouquinho depois. Quer dizer, ainda está considerado como um dos irmãos que restauraram a igreja. Então, ele deixou, quando ele morreu, uma igreja com 10.000 células e 100.000 membros. As células foram tão importantes para a igreja metodista, ok? Porque depois o movimento dele se converteu na igreja metodista, que uma pessoa não podia participar do culto de celebração, que era aquela reunião domingo, uma vez por semana, se não mostrasse um bilhete comprovando que esteve na célula durante a semana. Quer dizer, o cara tinha que ir para a célula, senão não podia entrar no culto, tá? Na reunião. Deus transformou pessoas por meio da estrutura de células, bandas de celebração de Wesley. Muitos acreditam que Deus usou Wesley e o movimento metodista. Bandas são grupos, né? Ok? Bands. E o movimento metodista para salvar a Inglaterra da destruição espiritual, moral e até mesmo física. Ok? No entanto, a ênfase na célula e celebração se extinguiu 100 anos depois da morte de Wesley. Por quê? Alunos de doutorado explicaram essa questão e chegaram à conclusão de que o principal motivo da extinção da estrutura de célula de celebração metodista foi permitir que as células ficassem muito grandes. Em vez de manter o tamanho que permitisse intimidade, aproximadamente 10 pessoas, as células cresceram para 30, 40 ou mais e acabaram se tornando igrejas metodistas. A estratégia célula-celebração desapareceu porque as células cresceram demais. Quer dizer, cresceu e não conseguia mais multiplicar, e ninguém mais queria se separar, todo mundo queria ficar junto, né? Então não tinha mais multiplicação. Então, a transformação nas nossas vidas acontece numa esfera de grupo pequeno. Mesmo pessoas tímidas podem compartilhar num grupo de 3 a 15 pessoas. Quando os grupos ficam maiores, somente os extrovertidos são seguros o suficiente para se expressarem. Ao mesmo tempo, as células devem evangelizar e alcançar incrédulos e pessoas que não pertençam a uma igreja. Como então uma célula pode crescer mantendo ao mesmo tempo a intimidade? A única maneira é por meio da multiplicação. Amém? Então, irmãos, se não tiver bem forte isso da multiplicação, e se ela não acontecer, então nada disso vai funcionar. Agora, para que ela se multiplique, precisa de 2 elementos. 1, que o número de pessoas aumente. E 2, que exista um líder que possa dar continuidade. O que aconteceu conosco, né, pelo que eu observei na vida da igreja durante as últimas 2 décadas? Os grupos familiares cresceram, ficaram inchados, ninguém mais quer se separar, ninguém mais quer, né, não quer dividir. Os irmãos falam, não, isso não é multiplicar, isso é dividir. Nós somos contra a divisão, nada de dividir. Porque os irmãos já têm uma amizade, um vínculo entre si, que os irmãos não querem se separar mais. Né? Então, esse é o quadro atual, né? E porque a gente não quer separar, continua inchado. E quando ele está inchado, também não cabe mais gente. Se tem 20 pessoas, a casa cabe 15, tem 20, né? E aí, fala, vamos convidar alguém? Nem tem como convidar, porque não vai caber. Então, se o grupo é menor, dá para convidar mais pessoas. Se o grupo é menor,
dá para mim ter mais intimidade, dá para todo mundo funcionar. Amém?